Quinta, 21 de março, verso para memorizar. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Salmo 104, 33. Quando Deus não se agrada de sacrifícios. Pergunta 8. Leia os Salmos 40, 6 ao 8, 50, 7 ao 23, 51, 16 ao 19. Que questão importante esses textos abordam? Porque às vezes Deus não se agradava dos sacrifícios que ele prescreveu em sua palavra? Sacrifício e oferta não quisestes, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: Aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no meu íntimo. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gados nos milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido dos insetos do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Clame a mim no dia da angústia, eu livrarei e você me honrará. Ao ímpio, porém, Deus diz: Que direito você tem de recitar os meus estatutos ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna cúmplice dele e com adúlteros se mistura. A sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Acaso pensa que sou igual a você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isto vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, eu os despedaçarei sem que ninguém os livre. Aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pela tua boa vontade faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Como os profetas, os salmistas condenam várias formas erradas de adoração. O ponto principal nesses versos não é a aversão do Senhor aos sacrifícios e festivais de Israel, mas as razões para tal repugnância. A distância fatal entre a adoração e a espiritualidade. Deus não estava repreendendo seu povo por seus sacrifícios e holocaustos, mas por suas maldades e atos de injustiça que cometiam na vida pessoal. Os salmos não pregam contra o sacrifício e a adoração, mas contra o sacrifício vão e a adoração vazia demonstrada na injustiça desses adoradores. Quando não há unidade entre a expressão externa da adoração e a motivação interna correta para ela, em geral os rituais se tornam mais importantes do que a experiência de se aproximar de Deus, ou seja, as formas de adoração se tornam um fim em si mesmas, em oposição ao Deus a quem esses rituais devem apontar e revelar. Pergunta 9. Leia João 4, 23 e 24. Aqui Jesus chamou a atenção nessa passagem que se encaixa exatamente com as advertências dos salmos mencionados na lição de hoje? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sacrifícios não são suficientes. De que adiantavam esses sacrifícios se o coração dos que ofereciam não estavam cheio de arrependimento, fé e tristeza pelo pecado? Somente quando acompanhados de arrependimento e sincera ação de graças, os sacrifícios de touros poderiam agradar a Deus como sacrifícios de justiça. Jesus, ao citar Isaías, expressou isso assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8.
Os problemas que os salmistas viram eram os mesmos que Jesus encontrou em relação a alguns, especialmente os líderes, durante seu ministério terreno. Será que nós, tendo tanta luz e conhecimento, não caímos na armadilha de pensar que apenas conhecer a verdade e passar pelos rituais da verdade é suficiente?